Olá, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Eduardo, estaremos juntos nas aulas de matemática e suas tecnologias. E na aula de hoje falaremos sobre o empreendedor brasileiro. Quais são as características do empreendedor brasileiro? Vamos lá? Então vamos entender um pouquinho mais sobre esse tema. Vocês vão entender que é realmente um tema bem interessante. O que você já ouviu falar sobre o empreendedor brasileiro? Você talvez já tenha visto aquele amigo que abriu uma pequena loja perto da sua casa, ou então começou a vender uns doces perto de uma escola, ou então você viu qualquer outro comércio, né, que apareceu aí ou entre os amigos, alguém vendendo alguma coisa e oferecendo, né, ou produto ou serviço. Então isso é muito comum no Brasil. O empreendedor brasileiro ele começa vendendo alguma coisa, oferecendo algum serviço, com muita empolgação, com muita disposição. O empreendedor brasileiro ele é muito animado, ele tem muita disposição para o trabalho. E talvez ele tenha começado por diversos motivos, né? Pode ser que ele tenha começado porque ele realmente precisou, ele tentou um emprego em empresas, mandou currículos, não conseguiu, decidiu empreender, decidiu abrir o seu próprio negócio. Mas pode ser também que era o sonho dele, né? Empreender, ter seu próprio negócio e conseguir ter realmente o sucesso por esse caminho. Mas infelizmente, né, o empreendedor brasileiro tem muita disposição, tem muita força, muita energia para ir atrás das coisas, mas falta uma coisa, pessoal, falta planejamento. Vamos falar um pouquinho sobre isso que está faltando para o empreendedor brasileiro. Então, o empreendedor brasileiro, ele tem a qualidade, como eu falei, de enfrentar desafios, muita coragem, muita disposição, ele vai atrás do produto para vender e compra alguma coisa com preço acessível, já começa a precificar quanto que ele vai vender e ele já começa a oferecer para os amigos, já coloca nas redes sociais e já coloca também lá nos grupos de WhatsApp das pessoas que ele está participando, mas essa disposição é muito legal, é muito bacana, mas infelizmente falta o planejamento. Por que que o planejamento é tão importante? Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre os dados que faltam, né, para esses empreendedores, que informações eles deixam de buscar. Qual o impacto de deixar de buscar essas informações para que ele talvez não chegue, infelizmente, ao sucesso da sua empresa e tenha até que fechar o seu pequeno negócio. Ou talvez aquele pequeno negócio não vai crescer, não vai dar mais lucro com o passar do tempo. Então, que tipos de informações são tão importantes para o empreendedor e que o empreendedor brasileiro precisa começar a buscar essas informações? Vamos ver que informações são essas? Então nós temos aqui algumas informações, vejam que interessante. São dados aqui oficiais que ao abrir a empresa, né, parte dos empreendedores não levantou essas informações, pessoal. 46% não sabiam, né, olha, o número de clientes que teriam e os hábitos de consumo desses clientes. Ou seja, não conheciam os seus clientes. Então é muito importante conhecer o seu cliente, os seus hábitos. 38% não sabiam qual era o capital de giro necessário para abrir o negócio. Ou seja, ele não fez nenhum levantamento de quanto de dinheiro ele ia precisar para aquela fase inicial até começar a ter lucro, porque no começo é só gasto, muitas vezes, né? Até chegar àquela fase que você vai ter realmente o lucro. E 39% não sabiam o número de concorrentes que teriam. Já pensou? Você abre o seu pequeno negócio e depois descobre que toda a vizinhança está vendendo o mesmo produto ou está oferecendo o mesmo serviço. Ele não analisou a concorrência. Então são dados essenciais. O empreendedor brasileiro precisa buscar essas informações, precisa se planejar, precisa se organizar. Na aula de hoje vamos enfocar principalmente nisso. O empreendedor brasileiro ele é muito disposto, muito animado, mas falta buscar mais informações. E depois em outras aulas vamos falar como planejar melhor, né, todo esse começo aí com tantas informações. Vamos então trazer aqui mais alguns dados sobre a abertura da empresa. Olha aqui, pessoal, 61% não procuraram ajuda de pessoas ou instituições para a abertura do negócio. Então muitos não buscam informações. Existem instituições que oferecem serviços gratuitos de qualificação para o pequeno empresário, né? E eles estão sempre na mídia oferecendo seus produtos e serviços, com treinamentos rápidos. Hoje em dia também esses treinamentos, se você não tem tempo para se deslocar, eles são oferecidos online, né? Então essa busca por informação hoje está muito simplificada na internet, mas também é possível se você prefere de uma maneira presencial. 55% não planejaram como a empresa funcionaria e 50% não determinaram o lucro pretendido. Então não planejaram como que a empresa ia funcionar, foi só fazendo, né? Fazendo,
uma coisa atrás da outra, sem nenhuma ordem, sem nenhuma organização. O que eu vou fazer primeiro, o que é o mais importante, o que não pode fazer, não pode deixar de fazer porque vai estourar depois, né? Vai fazer falta, vai ter um impacto negativo. Então não teve esse planejamento do funcionamento, né, para 55% e 50% nem planejou o lucro. Ou seja, se ele não planejou o lucro, pode ser que ele comece todo animado e ele venda muito e depois ele vai bater as contas lá, quanto que ele vendeu e quanto que ele gastou e de repente ele não pagou o que ele tinha gastado inicialmente. Então vejam aí o impacto, né, do que pode acontecer pela falta de planejamento do lucro, planejamento de funcionamento, conhecimento do cliente, conhecimento da concorrência, são muitas áreas que o empreendedor precisa realmente buscar. E a gente tem aqui um caso de sucesso, né, que faz a diferença aí que vocês já conhecem, né, a Bia Bolos. E ela, diferente do que a gente está falando da falta de planejamento, ela realmente planejou desde o início, né, ela teve a ideia, mas ela também já buscou informações, ela conseguiu se planejar bem. E a Bia agora ela já cresceu e ela está com 20 funcionários. E agora que ela cresceu, ela está pensando em ajudar esses novos empreendedores. Ela está pensando em contribuir para outros que também têm seus sonhos, que também querem começar um novo negócio e querem ter o mesmo sucesso que a Bia teve. Então, pensando nisso, o que a Bia fez? Agora ela pensou em criar uma comissão com 5 funcionários para atender essa pasta, ou seja, ela vai escolher 5 funcionários para se dedicar a ajudar os novos empreendedores. Ela vai selecionar esses 5 funcionários e ela vai dar algumas tarefas, fazer um projeto junto com eles para ajudar aqueles que querem se capacitar, que querem conhecer mais sobre novos negócios. Ela pode até mesmo compartilhar sua própria experiência, né? Quais foram seus erros e acertos para ajudar esses novos empreendedores. Vamos ver então, pessoal, como a matemática pode ajudar a Bia na composição dessa comissão que ela está querendo formar? Então a Bia ela tem agora 20 funcionários, sendo que ela vai formar uma comissão com 5 funcionários, né? E ela tem aí, nenhum funcionário vai ter uma função especial nessa comissão, então todos vão exercer funções iguais, né? Então não tem diferenciação de função. É uma comissão com 5 pessoas para cuidar de um projeto, ela não designou nenhuma função especial diferenciada. Então, nesse caso, é o que a gente fala que a ordem não importa. Se ela escolher 5 funcionários, ela trocando a posição deles não vai formar uma nova equipe. Então, só viraria uma nova equipe se ela pegasse aqueles 5 funcionários que ela escolheu e trocasse pelo menos um deles e pegasse outro daquele grupo de 20 original, né? Então, nesse caso que a ordem não importa, isso é um detalhe muito importante para que vocês prestem atenção. Quando a ordem não importa, a gente usa combinação simples, que é uma fórmula, né, que ela é muito prática para vocês calcularem um conjunto de possibilidades. Se vocês tiverem aí o total do grupo, que vai ser ali o N na nossa fórmula, e aquele grupo menor que você vai compor na nossa fórmula que está com a letra K. Lembrando que essa fórmula vocês podem encontrar com NP, com outras linguagens, outras representações, mas a estrutura seria a mesma, tá? Então vocês têm aqui N fatorial, já falamos de fatorial em aulas anteriores, né? K fatorial ali embaixo, né? E depois N menos K fatorial também ali embaixo no denominador da nossa fórmula, tá? Conhecendo a fórmula, conhecendo N e conhecendo K, vocês alimentam, né, a fórmula substituindo o N e o K nos seus respectivos lugares e aí vocês conseguem fazer o cálculo tranquilamente e saber quantas possibilidades diferentes existiriam para essas composições que a Bia quer fazer, escolhendo 5 funcionários daquele grupo de 20, né? Então vamos ver como essa fórmula vai contribuir nesse caso, tá? Então vamos ver aqui, já substituindo na fórmula, vejam pessoal, lá onde era o N a gente colocou 20 porque era o total de funcionários. Onde era o K a gente colocou 5, então na fórmula tem em cima N fatorial, ficou 20 fatorial. Embaixo, que é K fatorial e N menos K fatorial, nós substituímos o K que era 5, ficou 5 fatorial, substituímos o N menos K que ficou 20 menos 5, e aí a gente faz todo um processo de cálculo que já foi trabalhado também essas questões de cálculo fatorial em aulas anteriores, quem não lembra também é bacana rever. E aí a gente tem aí como que faz o cálculo com fatorial. O 20 fatorial ali eu poderia decompor até o 1, 20 vezes 19 vezes 18 até chegar no 1. Mas por que eu parei ali no 15? Vocês perceberam? Porque é uma forma de simplificar. Eu posso parar no mesmo fatorial que esteja ali embaixo e que eu queira fazer o processo de simplificação. Então ali embaixo o maior fatorial que eu tinha no denominador era 15.
então eu deixei fiz a decomposição em cima até o 15 e cancelei 15 com 15, os dois eram fatoriais, então eu fiz esse processo de cancelamento. É muito prático quando você trabalha com fatorial fazer essa forma de cancelamento, é importante que vocês façam para facilitar os cálculos. Lógico, se você for usar uma calculadora que faça fatorial, ou for usar o Excel que faz fatorial, você pode fazer os dois valores em cima e embaixo, depois de dividir também fica prático. Mas supondo que você queira fazer lá no lápis, né, e você vai fazer suas contas, esse processo de simplificação vai ser muito útil. Cancelamos ali onde vocês viram o 15 em cima e embaixo, e depois o 5 fatorial que estava embaixo, nós abrimos ele, né, a decomposição como 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E quando a gente fez essa composição, essa decomposição, melhor dizendo, né, em fatores, a gente fez outros cancelamentos. Observem ali que o 20 eu cancelei com 5 vezes 4 embaixo, que também era 20. Então eu cancelei 5 vezes 4 embaixo com o 20 que estava em cima. E depois eu peguei aquele 3 vezes 2 ali ao lado, que ia gerar o número 6, e eu fiz a divisão do 18 pelo 6, que gerou aquele 3 que está ali em cima. Depois, tudo que estava cancelado eu desconsidero, esqueço, já me livrei desses valores, vai facilitar bastante. E ali seria o cálculo final, 19 vezes o 3 vezes o 17 vezes o 16. E aí a gente chega nesse valor final de 15.504, ou 15.504 possibilidades, né, de reordenação. Lógico que não quer dizer que ela pode formar tantas comissões, porque são só 20 pessoas, não é isso que ela vai formar tudo isso de comissões, não é isso. São as possibilidades de composições diferentes. Se ela pega um grupo de 5 pessoas, ela vai trocando, tira essa, coloca outra e vai sempre mudando, ela teria muitas possibilidades de composições distintas, porque na verdade, quando você tem 5 pessoas, se você troca uma, já é uma nova composição. E como o grupo é de 20, ela teria muitas possibilidades de composições diferentes para essa comissão com 5 funcionários, para esse projeto tão importante, né, que é apoiar os novos empreendedores para que eles possam também estar melhor preparados, para que eles possam empreender com sucesso, com planejamento, com organização. A Bia fez esse projeto para ajudar os novos empreendedores, mas existem muitos locais que oferecem, né, também essa qualificação, essa capacitação profissional para os novos empreendedores que querem conhecer as áreas, querem conhecer o funcionamento, né, de uma empresa de uma maneira bem rápida para estruturar melhor o seu pequeno negócio. Então, pessoal, aqui a gente terminou esse cálculo, fizemos aí a substituição na fórmula da combinação simples, lembrando que nós usamos essa fórmula porque eram elementos distintos, eles eram todos diferentes, você não vai ter repetição de elementos, né, repetição de pessoas, não dá para repetir pessoas, e você também tinha outro fator, a ordem não importava porque todos iam exercer a mesma função naquela equipe ali de 5 pessoas, tá? Então, nesse caso, a gente usa combinação simples. Então, pessoal, lembrando sempre, né, de consultar, né, os vídeos que a gente tem lá disponível para vocês na plataforma, né, os links dos vídeos do Saiba Mais. É muito importante, vai ajudar muito, vocês vão compreender, vocês vão aprofundar, né, no tema, vão ter outros exemplos. É muito importante que vocês criem esse hábito, né, de estudos, de buscar esses links lá no Saiba Mais. E vocês têm aqui a nossa frase de conclusão, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né, que foi sobre o empreendedor brasileiro. Empreender com sucesso vai além de ter um perfil proativo. É necessário planejar e se preparar para as adversidades. Ótimos estudos a todos!